abençoado. E a São Francisco, em do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Fui apanhado de surpresa. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero meditar aqui na palavra de Deus. No livro de Marcos. Vou confirmar aqui, irmão. Rapidinho. Amém? Amém. Aleluia. Calma só um pouquinho. Amém, Jesus. Aleluia. A parábola, irmãos, ela está em Lucas capítulo 10. E o verso do 25 a seguir, até o 37. Até o 37. Até o 37. Tá bom? Amém. Lucas 10. Nós vamos meditar na parábola do bom samaritano. 25 ao 37. Sim. Agora nós vamos pedir a pessoa para fazer a leitura para mim por causa do meu óculos. Amém, irmãos? A pessoa que pode ficar à vontade. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretar? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos e retirados, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lá. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicado-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem,
se alguma coisa gastares, a mais eu te indenizarei, quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Glória a Deus. Amém. Poder se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar dentro dessa leitura que foi feita, irmãos, buscando o entendimento em toda essa explanação da mensagem. Amém, irmãos? Amém. Para nós aqui, como diz o texto, o bom samaritano. Nós sabemos, irmãos, que na época, os samaritanos, eles eram pessoas que não eram reconhecidas pelos judeus, por ser eles considerados como gentios. Eles não tinham aceitação no meio dos judeus, por eles não serem judeus, porém eram descendentes ali dos judeus, e nós sabemos então que eles eram rejeitados, e ninguém esperava nada de bom que viesse deles. Por que isso? Porque, na verdade, o que Jesus confrontou exatamente esse interrogador, porque ele quis trazer sobre Jesus alguma coisa para pegar em contradição aquilo que Jesus trazia a mensagem, como um cristão verdadeiro deve proceder. Jesus estava ensinando como uma pessoa, depois que realmente conhecesse a verdade, e a verdade vos libertará, como ele deve proceder. E Jesus então estava sendo interrogado por esse intérprete da lei, porque era um grande conhecedor da lei, intérprete da lei na época. Ele então queria realmente colocar Jesus em prova. E Jesus então conta para ele essa história. E ele se faz de quê, irmãos? A gente entende que ele se faz de inocente, ele se faz de que não entendia, na verdade, quem era o próximo. E Jesus começa expondo assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Boa pergunta, né, pastor? Boa pergunta. O que eu farei para ser salvo? Muitas vezes nós precisamos de fazer essa pergunta, essa interrogação, para que a gente possa realmente, inspirado nessa passagem, nessa demonstração de Jesus, para a gente ver realmente se estamos enquadrados. Né, irmãos? Porque parece tão simples, a gente lê e tal, beleza, mas vamos para a profundidade da palavra. Aí Jesus então fala assim: e ele disse que está escrito na lei, como lês? Jesus fez a pergunta: você não é um intérprete? Você não é um doutor? O que está escrito na lei? E como você lê ela? E como você entende ela? A dificuldade, irmãos, que a gente às vezes entende, para muitos, não era o caso dele, né, pastor? Não era o caso dele. Ele lia, ele tinha toda a lei na mão, por ser um doutor, por ser um intérprete, ele tinha, mas a interpretação estava correta no sentido? Porque ele tinha. Aí Jesus interroga ele: então, você tem a lei, você tem a escritura, você tem, segundo você tem a sabedoria de interpretação, de
você vai interpretar ela? Como você interpreta? Aí ele faz o seguinte: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor, olha bem, isso é o doutor da lei. Respondeu ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Estava correto ele? Ele respondeu certinho aqui, né? Beleza. Tá. Até parece que as escrituras ali, ele deu a resposta correta. Mas na prática, vamos para o segundo texto aí. E disse-lhe: respondeste bem, isso foi Jesus. Faz isso e viverás. Simples. Não é? Olhando assim, simples. Jesus só fala para ele: ó, já que você conhece, você leu e você entende, é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, pronto. Aí você, cumprindo isso aí, você está salvo. Mas, irmãos, até parece que a leitura, ela nos dá todo o conhecimento e o entendimento. Mas na prática, é muito difícil. Porque amar o próximo, muitos entendem, o que Jesus quis dizer, o próximo não estava apenas limitando aqueles que estão próximos de você, né, pastor? O próximo é todo aquele que não seja você. Todos eles são próximos. Mas e aqueles que às vezes nos vê diferente, nos olha com outro olhar, nos interpreta de outra forma? Poxa, eu não vou com a fachada de fulano de tal, eu não consigo amar aquela pessoa porque ele fez isso, eu não consigo amar aquela pessoa por esse ou aquele motivo. Existe tanta justificativa que até parece que a gente está certo diante de Deus, né? Mas o mandamento de Deus é esse: amar independente, incondicionalmente, como Jesus nos amou. Nós éramos pecadores, destituídos estávamos da glória de Deus, e Ele disse: eu fiz pecador no seu lugar para te dar o direito de vida eterna. Aleluia, Deus. E Ele fala para nós também amar da mesma forma. Porque se nós não amarmos como Jesus nos amou, nós descumprimos toda a lei, todo o mandamento de Deus. É por isso que é difícil, que precisa, que exige renúncia da nossa parte, um quebrantamento de espírito, de coração. Nós precisamos fazer isso, e é um exercício difícil. É muito difícil, irmão. Vou contar um testemunho aqui rapidinho. Eu acho que muitos aqui até já ouviram de outras pessoas, mas tinha uma pessoa, um vizinho, morava um crente e uma pessoa descrente. E essa pessoa não gostava do cristão. Eu vou falar cristão, crente, né? Do cristão. E ele fazia de tudo para provocar o cristão. E o cristão sempre ali na dele, cumprimentava, muitas vezes respondia, outras vezes não. E aí, essa pessoa, eu não vou dizer que era só usada pelo diabo, mas Deus usa até o diabo quando ele quer para fazer a conversão de uma pessoa. Não importa, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra, né, pastor? Então ele usa quem ele quer. Aí o que aconteceu? Esse vizinho começou a provocar de forma, talvez, você vai analisar aí, você vai fazer uma reflexão. Ele começou a fazer as necessidades em sacola e jogar dentro do quintal da pessoa. E a pessoa nunca foi lá reclamar, sempre recolhia aquela coisa e nunca reclamava. E essa pessoa continuou por muito tempo, e o cristão só
orando, falando com Deus, e na dele. E passou tempos e tempos, até que um dia, essa pessoa, ela não teve jeito, ela teve que chegar nessa pessoa e conversou com ele. Mas Jesus me ensinou assim, a ser paciente e amar o próximo como ele é. Independente do que você faz, eu te amo. E aquele vizinho aceitou Jesus também, se converteu e se tornou um cristão. Agora eu pergunto, e nós? Se fosse comigo, se fosse com você, qual seria a nossa reação, a nossa atitude? É devolver? Esses tempos fizeram isso lá na casa de Michel, pastor. O vizinho, cheio da nada, né? E jogando lá. E ele começou a ficar nervoso e tal, e aquele negócio todo, até que Deus abençoou que parou. Não sei se eles revidaram ou o que eles fizeram, mas começou a acontecer isso. E pode acontecer com nós, irmãos. Quantas vezes, esses dias eu assisti vi no jornal, parece, um vizinho matou o outro porque colocou lixo na porta do outro. E ele foi tirar satisfação e matou. Então, irmãos, o cristão, ele tem essa transformação, ele recebe, na hora que ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele recebe essa transformação. É amar mesmo, independente do que a pessoa venha fazer com nós. Ah, mas nós não temos sangue de barata, nós não somos isso e aquilo. Muitas vezes Deus nos prova, irmão, até onde? No momento que você fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou... Deus fala, não, pode deixar que eu cuido. E Deus vai e faz a obra. Então, irmãos, vamos pegar essa palavra para que nós possamos aplicar. Foi o que Jesus ensinou aqui. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Acabamos de falar. Quem é o meu próximo? É aquele que não seja você. Todos os demais são seu próximo. Todos os demais são o nosso próximo. E o nosso próximo, irmão, são identificados de muitas formas, são personalidades totalmente diferentes uns dos outros. E às vezes a gente tem essa grande dificuldade de amar o nosso próximo por causa dessa diferença de pensamento, de ideias, de atitude, né? Porque é muito difícil, realmente, até o relacionamento entre família é muito difícil. A gente, sabe, é muito difícil. Mas a palavra de Deus, ela fala aqui para nós o seguinte, ó, o que Jesus responde? E respondendo, Jesus disse, agora Jesus começa a mostrar ao homem, dizendo o seguinte, vou te mostrar quem é o seu próximo. E Jesus começa aqui dizendo assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o desprezaram, despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Meio morto. Irmãos, segundo os historiadores, os grandes comentaristas, ali, aquela região era uma região perigosíssima, que tinha muitos assaltos, porque era uma estrada que trajetava muito, né? Era o trajeto de muitas pessoas, com carruagem, com ouro, com prata, com isso, com aquilo, e era um deserto, tipo assim, muitas vezes a pessoa estava praticamente andando sozinha, né? E eles aproveitavam as oportunidades e ficavam ali na espreita, esperando as vítimas passar, e chegavam ali, eles roubavam tudo que as pessoas tinham e iam embora. E foi o que Jesus mostrou para ele, aqui Jesus contando para ele. Esse homem descia e foi apanhado por esses salteadores, e ele foi espancado quase à morte. Aí Jesus continua,
Ele começa pelo quem? Pelos líderes da religião. E ele disse aqui o seguinte: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lá. O sacerdote, quem era o sacerdote? Dentro da religião, era o líder, um dos superiores. Tinha o sumo sacerdote, abaixo do sacerdote, talvez isso aqui poderia ser, o que Jesus está pondo aqui, poderia ser o sumo, poderia ser o sacerdote. Beleza, Jesus estava apresentando os líderes que se pregavam a lei do amor, não é? Eles pregavam a lei do amor, mas na prática, o que acontece? Ele vendo, faz o quê? Passa de largo, com medo, não deu assistência, foi embora. Jesus então fala, o levita, quem são os levitas? Quem eram os levitas? Os levitas eram assistente do templo. Além dos louvores, eles tinham muitas outras funções. Eles eram assistentes do templo, aqueles que eram responsáveis para que a lei de Deus fosse cumprida. Também tem a mesma o quê? Atitude. Passa longe. Jesus falando para ele. Aí Jesus então fala para ele, mas também veio um samaritano. O que Jesus fez? Confrontou aquele líder com um samaritano que eles discriminavam, que eles não aceitavam, né? E disse assim, veio um samaritano, e quando viu esse homem quase morto, ele desceu do seu cavalo, ele foi até o homem e começou a tratar suas feridas, colocando azeite nas feridas. E logo que ele tratou das feridas, ele montou no seu cavalo e largou o homem lá no chão, ferido, e foi embora. Está certo, irmãos? Não. Ele não fez isso. Assim que ele colocou o azeite, fez o tratamento ali, ele colocou no seu cavalo. Eu creio, irmãos, muitas vezes, quantos já andaram de garupa de cavalo aqui? A irmã? E quantos mais? Pastor, irmã. Mas eu creio que naquela época não tinha como ele pôr ele na garupa. Ele colocou ele na sela e foi puxando o cavalo até chegar na hospedaria. Aí Jesus fala para ele, aquele homem samaritano que vocês dizem que são rejeitados do céu, que está fora da religião, está fora de Deus, que está longe de Deus, esse homem aí, ele desce, tem os cuidados, vai lá, trata da ferida, leva esse homem e coloca num lugar seguro. E chegando ali, ele fala para o dono daquela hospedaria, deixando pago uma parte, e disse, eu vou, mas quando eu voltar, se alguma coisa faltar para cobrir os gastos, eu lhe pagarei. Jesus estava mostrando para aquele homem. E aquele homem, então, fica sobre os cuidados do dono daquela hospedaria. Isso está falando, referindo-se a quem? Jesus. Ele colocou isso na nossa mão e disse, eu vou, mas eu vou voltar. E tudo quanto você gastar na obra do perdão, da misericórdia, da salvação, eu vou lhe recompensar. Nada vai faltar. Tudo que você fizer por um destes pequeninos, por um destes que estão padecendo, você não vai ficar sem a sua recompensa. Jesus estava fazendo essa parábola, fazendo essa comparação, exatamente se tratando da pessoa de Jesus. E quando aquele homem, então, Jesus continua aqui. Mas o samaritano que
vinha de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão, irmãos, íntima, ainda fala íntima compaixão, foi o que Jesus teve por nós. Sabe? Você acha que você tinha algum valor? Nenhum. Nós não tínhamos valor. Foi o que Jesus fez por nós. No mercado de escravos, irmãos, pastor que mais literaria, outros irmãos sabem. No mercado de escravos, naquela época, irmãos, era triste, porque eles eram vistoriados em tudo que você pensar. O mercado, eles levavam como se fosse uma feira, vendiam, colocavam exposto as pessoas para vender, e eles abriam a boca, olhavam se tinha dente estragado, se tinha defeito físico, o que tivesse, ninguém queria, irmãos, ninguém comprava. Sabe, nós estávamos nessa condição no mercado para ser vendido, e já éramos escravos de Satanás. E quando Jesus chega ali, ele disse: não vou olhar nada disso, eu vou pagar o preço, seja quanto que for, eu vou pagar o preço por você. Eu vou pagar o preço, mesmo que ninguém te queira, mesmo que você é rejeitado de todos, eu vou pagar o preço por você. Sabe, irmãos, é isso que nós aprendemos dentro dessa palavra. E Jesus continua aqui. E aproximando-se, adotou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para a estrebaria e cuidou dele. E partiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Aí Jesus faz essa pergunta para ele: qual? Às vezes, irmãos, como nós vamos aplicar para a nossa vida, a gente muitas vezes fazemos vista grossa. Como cristão, nós fazemos vista grossa. Sabe? Quantos estão caídos no meio do caminho? Aonde você está trilhando? Quantos estão caídos ao nosso lado, ao nosso redor? E às vezes nós temos a mesma atitude. Pouco nos importamos com essas pessoas que estão feridas. Às vezes você olha, aparentemente, fisicamente, não tem nenhuma ferida, mas por dentro está sangrando. Quantas pessoas estão sendo vítimas do suicídio? Porque muitas vezes falta o nosso cuidado. Porque a gente olha e julgamos pela aparência, mas não sabemos o interior da pessoa como está. Sabe, irmãos? E pouco nos importa às vezes. E pouco nos importa. Mas Jesus, ele disse que nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha, ele consegue, irmãos, penetrar na parte mais íntima do nosso ser. E ele nos revela, através da sua palavra, ele nos revela a condição. E muitas vezes nós não entendemos o falar do Espírito Santo. Nós não entendemos como ele age na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos: isso é de mim, isso é de nós mesmos. E às vezes, irmãos, nós deixamos de dar ouvido, deixamos de discernir aquilo que vem de Deus
para nossas vidas. Sabe? E é triste, né, irmãos? Porque a função nossa, a função de um cristão, irmãos, é uma responsabilidade intransmissível. É cada pessoa, é cada um de nós. O que Deus te deu, Ele deu para você o talento. Você tem que executar. O que Deus deu para mim, o que Deus deu para o outro, tem que ser executado essa obra, esse trabalho. Por quê, irmãos? Porque Deus nos confiou. Deus jamais iria colocar alguma coisa na sua mão se Ele não confiasse em você. Né? Não, jamais Deus ia fazer isso. Então Deus nos confiou, irmãos, para quê? Para que fosse executada a vontade de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas vezes, como às vezes até esse professor aqui, ele quis realmente justificar alguma coisa sem querendo não entender o que realmente a lei, que era todos os dias lida por eles, porque eles tinham a responsabilidade, né, pastor, como hoje tem, de ensinar o povo que Deus tinha colocado nas mãos deles, para que eles preparassem aquele povo com todo o conhecimento da lei que eles tinham na mão, mas eles parece que não tinham o compromisso devido para fazer isso. Então ele, tendo tudo isso, até sabia que realmente o mandamento era aquele: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Está lá em João 15 também, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, este é o meu mandamento. E o seu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpre a lei e os profetas. Então, irmãos, a gente vê que realmente a dificuldade que a palavra de Deus encontra no coração de muitas pessoas, na mente de muitas pessoas. Mas Jesus aqui, Ele nos dá esse entendimento, para que nós possamos entender que dos três, um que não era reconhecido, é de onde veio a misericórdia. É onde o amor foi demonstrado através da atitude daquele homem. E é assim que Deus faz para conosco. Ele espera a nossa atitude de amor. Sabe, irmão? Aquele que diz que ama, Jesus falando, aquele que diz que ama, mas na prática não, só de palavras, é o que, irmãos? Mentiroso. A verdade não está nele. Porque o amor, irmãos, é sofredor. O amor é doído. O amor, irmãos, ele realmente nos tortura. Sabe, quando você olha para uma pessoa e você vê a condição. Ontem nós estávamos lá embaixo, foi anteontem. Aí a gente vê aquele pessoal que fica ali jogado às traças, vou dizer assim, né? Ali daquela situação, muitas vezes a gente fala assim: poxa, essa pessoa, irmãos, ainda é escravo de Satanás. O que ele puder de maltratar, ele vai maltratar até a morte. Mas a misericórdia de Deus, ele resgata aquelas pessoas, e a gente olha para eles e muitas pessoas desprezam, passa longe, com medo, por causa do mau cheiro, por causa de ser maltrapilho. Muitas pessoas se desviam o caminho, se desvia deles. Às vezes Deus espera uma atitude nossa, para ver se a gente aproxima. Oh, Jesus, te amo. Olha, Jesus, Ele não quer ver você assim, Jesus não quer ver você sofrer, Ele não tem prazer, Ele chora.
E a gente, irmão, se comove também e pede a Deus para que faça uma libertação, que faça uma transformação de vida. Um colega meu, ele é muito assim, eu vou dizer, ele é um tipo, uma pessoa assim, espiritual, uma pessoa que também assim, tem hora que a gente discute muito, eu mais ele. Esses dias ele tem um sítio ali perto do posto policial, na saída da Palma, e ele foi, e chegou lá pertinho, onde ele ia entrar para o sítio dele, tinha um moço parado com uma carretinha, cheia de panela velha, tudo que você pensar de velho, e de tudo que você pensar estava cheio, mais cheio, mais cheio. E ele dizia que falou, Deus, eu vou parar aqui, vou conversar com esse homem. Aí dizia que desceu da caminhonetinha, foi à noite, começou a conversar com ele, perguntou de onde ele vinha, para onde, qual era o destino. E o homem falou que vinha de lugar muito distante, já tinha andado mais de 1000 quilômetros. Ainda ia chegar para o lado da Bahia, não sei, mais de 1000 quilômetros ainda. Aí ele disse que perguntou a ele, mas por que? Dizia que sentou e conversou, e ouviu, e foi ouvindo. Falou, olha, Jesus não quer que você fique nessa vida. Você acha que Jesus quer que você fique nesse sofrimento? Olha a distância que você já veio. Quantos dias você não toma banho? Como é que você já almoçou hoje? Você já comeu? E o moço foi abrindo com ele, foi falando. Ele falou, você fica aqui, eu vou lá em casa, vou voltar lá, vou trazer comida, vou trazer roupa, vou trazer sapato, vou trazer negócio para cortar seu cabelo. E você vai comigo até ali no meu sítio, e você vai deixar tudo isso aqui, você não vai levar nada. E eu vou te dar o dinheiro de você ir de ônibus. Nada disso aqui você vai levar. E ele disse que voltou na casa dele, pegou comida, pegou roupa, pegou o que tinha e levou para ele, e ele estava lá. Aí chegou lá, levou ele lá no sítio, tomou banho, vestiu a roupa, fez o cabelo, e quando terminou tudo, ele falou assim, agora eu vou te levar na rodoviária, e você vai de ônibus, isso aqui você larga aqui. E o homem topou. Aí o homem foi contar para ele a situação. Não é porque ele queria, não é porque ele tinha aquilo como um prazer de fazer, ele estava sendo vítima, massacrado pelos problemas e por Satanás. E ele deixou ele na rodoviária com a passagem e ele foi embora. Sabe, irmão, muitas vezes exige de nós muita renúncia mesmo da nossa parte, sacrifício, irmão, que Deus fala, não é isso não, que fizeste um desses pequenininhos, fizeste a mim. Porque Jesus não vai reconhecer crente lá no céu porque vem para a igreja, né, pastor? Porque carrega a Bíblia, porque canta, porque prega, porque isso, porque aquilo. Jesus não vai reconhecer. Não, eu expulsei demônio, não, eu fiz isso, não, eu fiz aquilo. Não! Isso não será apenas reconhecido. Porque naquele dia Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, da fala, porque não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Sabe, irmão, o que é iniquidade? É o pecado. Se você sabe, a Bíblia, depois o pastor pode falar o versículo, eu não tenho muita boa de memória, mas na outra Bíblia eu marco. Se você sabe que fazer o bem, isso é dever de cada um de nós, e não faz, é o quê? Pecado. Então, irmãos, eu não peco. O bom não seria pecar, né? A Bíblia fala, mas aquele que disser que não tem pecado, também já pecou. É mentiroso. Mas o que Jesus espera não é apenas, irmãos, a nossa demonstração, mas Ele espera a atitude de coração, sabe? De coração, de entendimento. Porque muitas vezes praticar para mostrar, isso não vai contar também. Mas aquilo que você faz por amor, por misericórdia, por bondade, por Cristo habitar em nós, por Jesus, na pessoa do Espírito Santo habitar em nós, é isso que nos leva a termos certas atitudes que muitas vezes não é tão favorável a nós. Né, irmãos?
Muitas vezes você tem que caminhar muita distância para que você possa ajudar uma pessoa. Muitas vezes você fere seus pés. Muitas vezes você se sacrifica, mas em prol da alma, da vida de uma pessoa, que ela vale mais do que o mundo inteiro que a gente. Sabe, para Deus, irmãos, foi por isso que Ele pagou o preço. Foi por isso que Ele disse que eu comprei você, não com ouro nem com prata. Porque nem o ouro, nem a prata do mundo inteiro pode pagar o valor de uma alma. Aleluia. Não pode, irmãos. Mas foi com seu precioso sangue, sua vida, Ele pagou o preço de cada um de nós. Amém. E nós precisamos entender, irmãos, que aquela pessoa que Jesus colocou aqui, nesta parábola, que não foi literalmente, mas vamos dizer que seja hoje literalmente. Através das nossas atitudes, essa pessoa pode ser alcançada para Jesus. Porque no domingo nós estávamos aqui, né, pastor, na escola bíblica, e nós falando. Sabe, irmãos, muitas vezes o Evangelho, a eficácia do Evangelho não está em palavra, mas na sua atitude. No silêncio, você está pregando a palavra de Deus. Na sua atitude, você está pregando a palavra de Deus. Sabe? Por quê, irmãos? Nas mínimas coisas, Deus não espera de, não, tem que fazer grandes. Não, é nas mínimas coisas que Deus nos usa para realizar a sua obra, a sua vontade. E, irmãos, a gente fica pensando, tem hora, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? É só ter um propósito, né, pastor? Nós não estamos aqui para ficar ricos, nós não estamos aqui para possuir posses e posses e posses, não, irmão. Nós estamos aqui com um propósito, como embaixador de Deus, embaixador de Cristo. Porque a Bíblia diz, eu até já citei aqui, quando a igreja de Deus for levada para o céu e retornar à nova terra, irmãos, o ouro e a prata vai ser pisado por nós. Não precisa você ter ele no bolso, e nem no braço, e nem em lugar nenhum. Mas as ruas são de ouro e cristal. A cidade onde nós vamos ali, irmãos, para adorar o nosso Criador, lá não precisa de luz, porque luz do sol, nem luz de lâmpada, porque Ele é a glória, e Ele resplandecerá para todos. É isso que nós temos que entender. E muitas das vezes, tem hora que a gente chora diante de Jesus e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Porque ontem eu estava conversando, foi ontem, nós foi meu irmão ali, nós convidamos ele para vir, qualquer hora eu vou, não pode deixar que eu vou. Aí eu falo assim, olha, a palavra de Deus, Maria ainda falou com ele, e assim, você olha a situação da pessoa, às vezes cai numa situação que você vê assim, a limitação da pessoa. Você vê que nós, aparentemente, muitas pessoas se julgam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu tenho isso, Irmão, na hora que Deus dá um toquezinho, já não é mais nada. Não é nada, Ele vai lá embaixo. E é isso que Jesus quer. Sabe, Jesus, Ele quer aparar a igreja. Aparar, irmão, significa não existe nenhum maior, nenhum menor, todos são iguais. Diante de Deus não existe grande. Aquele que é grande é aquele que é menor. Então, quando eu olhava, sempre a gente pregando, eu pregava para ele o tempo todo, convidava ele, a esposa dele, mas sempre aquele mesmo coisa, sabe? Aí, no dia dele fazer a cirurgia, ele entrou em crise. Aí vamos ver onde está a estrutura do ser humano. Aí ele lembrou de Deus, falou com Deus, e Deus deu para ele a vida, né? Porque ele passou por um fio para morrer. O médico falou para ele. Eu falei, a oportunidade que Deus está te dando. Né? Então abraça a salvação em Cristo Jesus para que você possa, né, reconhecer e ser grato a Deus por tudo, por todos os benefícios. Aqui, irmão, diz assim, eu acho que vou terminar mais cedo, viu, pastor?
Já está findando a minha parte. E aqui diz assim: e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz isto da mesma maneira. Amém? Essa é a mensagem que Jesus tem para cada um de nós. Aleluia. Vai e faz isso. Vai e faz discípulo de todas as nações. Aleluia. Pregando este evangelho do reino. Sabe, irmãos, fazer isso. Vai e faz isso. Então, e amém. Sua vida está garantida, já que você quer a vida eterna. Então vai e faz isso. Né? Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Fazer aquilo que Jesus nos determinou a fazer. Fazer o bem, não olhar quem. Porque fazendo isso, é como tem um versículo na Bíblia também, que eu só gravo na memória, mas assim, quando eu estou lendo, eu lembro. Aquele que faz ao bem ao próximo, empresta para quem? Para Deus. Tudo que você fizer a qualquer pessoa que seja, você está emprestando, e quem vai te recompensar? Só Ele. Só Ele. Um dia, irmãos, mais um pequeno testemunho. Um irmão, muito amigo meu, eu trabalhei com ele muito tempo de motorista no ônibus dele, e ele é todo matutão. Os irmãos sabem o que é essa palavra. E ele estava no banco e tinha uma pessoa que foi pagar uma conta e na hora lá a pessoa, não sei o que aconteceu, o dinheiro não deu e a pessoa ficou totalmente assim, e ele estava atrás, e a pessoa ficou totalmente assim, além de ficar um pouco nervoso, ficou também com vergonha, né? Daquilo que a pessoa queria pagar. Aí o irmão pegou, olhou assim e viu que, poxa vida. Aí ele pegou e falou assim: não, moço, pode passar aí que eu vou pagar com você a parte. O homem deu, sabe, aquele semblante de alegria. Eu nunca nem tinha visto um homem. Deu aquele semblante de alegria assim: o senhor vai pagar para mim, mas eu não te conheço e depois vamos te pagar. Ele falou: não, pode ser. Fique tranquilo, não tem problema não. Aí pagou e foi embora. Passou tempos e tempos e tempos. Dizer que estava em um certo lugar também. E não sei o que aconteceu com ele. Alguém chega para ele, uma necessidade também. Não me lembro qual era o problema dele. Não sei se era dinheiro. Eu acho que não era dinheiro, era outra coisa. Se foi o ônibus que acabou o petróleo. Eu sei que alguém fez, ele lembrou da hora. A pessoa foi, acho que foi o ônibus que tinha acabado o ônibus. A pessoa veio na cidade, comprou o óleo diesel, levou, ajudou ele a colocar o óleo diesel, tirar a entrada de ar e disse assim: tudo certo, não paga nada. E ele lembrou na hora. Ele era chorão igual eu. E ele era muito maturo, ele é muito maturo, sabe? E ele me contando todo aquele testemunho. Aí nós choramos junto e tal. Então eu falo assim, irmãos, tudo isso acontece. Você viu aquela música que a pessoa convidou Jesus para jantar lá em casa? Você já ouviu? Né? Chegou um, pediu, comeu uma coxa. Chegou depois, come a outra. Quando Jesus chega, o que acontece? Jesus não quis comer. Não, Senhor, mas é porque eu fiz isso aqui, foi porque chegou aí e você falou assim: não, já estou cheio com aquelas duas coxas que você me deu. Amém? Então o que você faz, um desses está fazendo a quem? A Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. E eu agradeço aqui pelo improviso, mas a palavra é de Deus e ele se encarrega de novo. Exatamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e eu retorno a palavra. Oração final, bênção apostólica. Amém. Então vamos ficar em pé? Rapidinho, só dar um aviso, rapidinho. Pois não. Amanhã tem GC na Catevacina, viu gente? Vocês estão convidados, todo mundo aí. Quinta-feira, não esqueça, as mulheres
fazer aqui um encerramento e vai tirar o papelzinho do amigo oculto. As lembrancinhas é até R$30. Quem for participar, gentileza, fazer, comprar a lembrancinha como se fosse para você, chegar aqui, você vai tirar o papel e vai distribuir. Os homens eu não sei. Sexta-feira tem oração, tá? 3 horas da tarde. E tem uma palavra aqui, só para completar o que o irmão falou, rapidinho, vou demorar. Lá em 1 João 3,18 diz assim, ó, meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Significa que nós temos que ter coração com uma palavra, né? Generoso. O Espírito Santo é que nos leva a ter coração generoso, harmonioso com o próximo. Amém? E eu agradeço. Querido Deus, amado Pai, Sim, Jesus. Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui, unidos e reunidos em teu nome, para louvar e engrandecer o teu santo e precioso nome. Que teu Espírito Santo, ó Deus, ilumina o nosso coração e a nossa mente, nos concedendo cada dia mais a alegria da tua salvação, nos preparando para o teu reino eterno, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, nesta hora, neste momento, nós estaremos retornando aos nossos lares, que o Senhor nos leve em segurança, debaixo da tua proteção, nos dando o restante de semana abençoado pelo Senhor. Ó meu Deus, toma cada família aqui representada, que o Senhor, meu Deus, toma, Senhor, todos os familiares nas tuas mãos. Estamos aproximando aí, Senhor, de alguns feriados, algumas comemorações, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, conduzir cada um pelas estradas, pelas rodovias, em segurança, livrando de acidente, livrando de todo o perigo, de todas as ciladas do mal. E que o Senhor, nosso Deus, coloque em nosso coração este amor, o amor que emana somente do Senhor, nosso Deus. E que teu Espírito Santo, Pai, ilumina todo o nosso ser, resplandeça essa luz sobre nós, e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor, nós te oramos neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue, meu Pai, nos concedendo esta maravilhosa graça, para que possamos, meu Deus, prosseguir nesta jornada, como testemunha viva do Senhor nesta terra. E todos aqueles, ó Pai, que nesta hora se encontram, Pai, acamados, hospitalizados, aqueles que estão presos injustamente, ó Deus, o Senhor usa de misericórdia para com cada um. Pai Santo, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Deus, Pai, o amor de nosso Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus.